aí, desse ponto, nós precisamos observar alguns detalhes que apareceram na história da igreja, né? A história da igreja. Apareceram muitos teólogos, passaram, escreveram, deixaram os seus livros. Então, elas se tornaram em filosofias e doutrinas a respeito da história do pecado e da salvação. Tenha em mente que a doutrina da salvação, a soteriologia, que deve ser estudada juntamente com a doutrina do pecado, que é a martiologia, ela está dividida em vários ramos. O primeiro ramo, se você quer anotar aí, é o ramo do autossoterismo, que ensina a sua própria salvação. Então, uma pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso não é o que estou dizendo. Eu estou fazendo um resumo da história a respeito da salvação, para você entender mais sobre isso, porque dificilmente vão falar sobre isso na igreja. Primeiro, porque muita gente que não tem o Espírito de Deus considera esse estudo chato, um estudo longo, né? Mas não, é um estudo importantíssimo para que você ensine, para que você passe às outras pessoas o conhecimento. Então, o primeiro ramo dessas filosofias históricas sobre o pecado e salvação é o autossoterismo, que ensina que a pessoa pode, por si mesma, encontrar a salvação. Uma pessoa pode encontrar em qualquer lugar que ela estiver, mesmo numa tribo, longe da pregação da palavra, ela pode, por si mesma, encontrar a salvação. O outro tem um montão de heresias em cima disso, claro. Aí vem o segundo ponto, que é o ramo do sacerdotismo, que ensina que há um mediador humano ou histórico diante de Deus e o homem, e que a pessoa, sem um sacerdote, nunca poderá alcançar a salvação. Então, isso é um ramo, que não estou falando de uma igreja em si, foi um ramo de doutrina que começou e que as igrejas, as denominações foram assumindo esses ramos. Dependendo de que livro que aquele pastor leu, que aquele líder leu, que aquele sacerdote leu, que aquele bispo leu, que aquele arcebispo leu, que aquele pastor leu, que aquele ministro leu. Então ele passou a entender sem refutação, sem conversar com ninguém, e acaba a pessoa pendendo para um desses ramos. Então o sacerdotismo ensina que há um mediador humano ou histórico diante de Deus. Então por isso que alguns não compreendem isso, alguns não entendem, né? E colocam outro mediador no lugar do verdadeiro mediador. Por exemplo, o sacerdotismo, por exemplo, que não é geralmente uma doutrina evangélica em si, mas ela está mesclada e tem muita gente falando bobagem. Muito importante que você entenda isso aqui. Então, aqui está o homem e aqui está Deus. Está o homem e está Deus. Aí, entre você e Deus, o Senhor Jesus colocou quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi que ele colocou como o paráclito entre nós que Deus colocou. E diante do Pai está o Filho. Então, no terceiro céu, diante do Pai nós temos o Filho. Da terra ao Pai nós temos o Espírito Santo. Então nós temos o mediador diante do Pai, assentado no trono, é Cristo. Mas o que é o nosso, que faz o trabalho de advogado entre nós e o Pai, é o Espírito Santo. Então não existe outro. Mas o sacerdotismo, que é uma doutrina a respeito da salvação, da martiologia, diz o seguinte, que tem uma outra pessoa, que é uma mulher aqui, ó, que eles colocam como Maria, e a Maria acaba tomando o lugar de quem? Do Espírito Santo. Por isso alguns sacerdotes católicos, que Deus está dando a revelação, está batizando com o Espírito Santo, está trazendo autoridade para que eles possam falar, e tem muitos no mundo inteiro, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Itália, que estão pregando agora, e isso está realmente trazendo um avivamento tremendo em muitos lugares das igrejas católicas, em muitos lugares na Argentina, principalmente na Argentina, e eles estão pregando que temos que tirar aquele que está tomando o lugar do Espírito Santo entre a igreja e o Pai. Isso aqui é muito importante. Essa é outra. Primeiro ramo, já falei, o autossoterismo, que a pessoa
não precisa de pregação, não precisa de ninguém, que ela mesma pode buscar a salvação dela. O ramo sacerdotismo tem que ter um outro santo, que não é o Espírito Santo, mas que é uma santa, né? entre ela e Deus. Então, aí surge um montão de doutrinas aí. Também o terceiro, que é também o ramo número 3, que é o universalismo, que ensina que Jesus morreu por todos os homens e, por conseguinte, aquele que o invocar será salvo, não importa a vida que tenha levado. O universalismo ensina que a salvação é para uma nação eleita também. Então, ele coloca tanto do ponto de vista pessoal, que é o universalismo individual, e o universalismo propriamente dito, que ensina que a salvação é para uma nação eleita, que aqui entra aqui toda a doutrina messiânica, né? Que só Israel é a nação eleita, e essa nação eleita é a única que realmente está debaixo do propósito da salvação. E dela, do universalismo, saíram 4 ramos: os luteranos, e também os evangélicos luteranos, os wesleyanos, que começaram lá na Inglaterra, universalísticos puros, né, que são os que trabalham na área da salvação como a nação eleita, e o universalístico wesleyano também. Depois vem o quarto ramo, que é o ramo do naturalismo, que ensina que o livre-arbítrio é fundamental para escolher a sua salvação, e cada um pode fazer o que quer dele para alcançar ou deixar a salvação, né? Desse naturalismo aqui saiu o arminianismo. Ele tentou aperfeiçoar o naturalismo. O arminianismo ensina as suas doutrinas sempre opondo-se à predestinação absoluta do calvinismo estrito, e sempre mantendo a possibilidade de salvação para todos. Tem vários tipos de arminianismo. 2 são importantes. O arminianismo extremo é o que nós estamos vendo agora os pastores pregarem, o arminianismo extremo, né? Qual é o arminianismo extremo? Que ensina que a graça é para todos e que todos podem estar vivendo protegidos pela graça, não importa a sua condição, a graça cobre tudo isso. É que os pastores aí em São Paulo estão pregando, principalmente os pastores neopentecostais, que nunca estudaram em uma escola, em um seminário, pastores que eram empresários, se tornaram pastores e levam a igreja como uma empresa. Esses pastores estão pregando essa doutrina do universalismo, do naturalismo. E, infelizmente, estão pregando sem saber de onde que eles receberam isso aí, que os americanos aqui nos Estados Unidos, na área da Califórnia, Texas, da Flórida, Chicago, estão pregando essa doutrina. Então você acaba pegando esse camarada na internet e você não sabe de que ramo que ele é. Se ele é do ramo do autossoterismo, sacerdotismo, se é do universalismo, e se ele é do naturalismo. Então se divide nesses pontos aí todos, né? Então tem também dentro do naturalismo, né, que é de onde sai o arminianismo, de onde sai o pelagianismo, que o pelagianismo ele está bem perto do arminianismo, mas são bem diferentes, embora eles sejam classificados um com o outro. Porque o arminianismo extremo, que prega essa graça, que todos podem estar protegidos por essa graça, etc. E vocês têm ouvido isso. Então, preocupados com isso, é que eu estou ministrando para vocês esta aula hoje.